IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Senhor e Mestre Jesus, faze que sejamos úteis aos teus sublimes propósitos, que através dos trabalhos de semeadura que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade, na condição de terreno fértil, a prometer colheita farta do quanto pudermos ensinar a partir da luz dos teus ensinamentos. E que por acréscimo de tua misericórdia, possamos igualmente fazer luz às consciências ainda afastadas do teu Evangelho. Que todos os corações se façam receptivos para a tua paz e para teu amor. Prezados ouvintes, muito bom dia. Graças à boa vontade de empresários preocupados com a divulgação do Espiritismo, você pode ouvir Sementeira Cristã, programa produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 345, cuja pergunta é a seguinte: a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro momento, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Resposta: a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos e rompem-se facilmente, podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Na sessão do programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa prezada ouvinte Janaína Pascoal, do Jardim Consolação, que será atendida. Ela perguntou à equipe do IDEFRAN: o poder da fé basta para a solução de nossos problemas de ordem física e espiritual? E como adquiri-la? Vamos saber isso, minha cara Janaína, no final deste programa. Ouvintes, os eventos que a USE Franca e IDEFRAN realizam neste mês de outubro, como fazem todos os anos, respectivamente, mês de Kardec e Feira do Livro Espírita, têm todos os anos a finalidade precípua de assinalar a passagem do aniversário de nascimento de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. E como é óbvio que para Kardec a quem devemos não só o código, a base doutrinária, mas também obras que lhe reforçaram o entendimento por esmiuçarem conceitos e até mesmo paradigmas doutrinários, o que de mais significativo deve realizar para toda a comemoração de eventos que digam respeito à doutrina é a divulgação dos seus próprios conceitos. É por isso que dentro do mês que o movimento espírita em geral consagra ao codificador do Espiritismo, dedicamos hoje o nosso Sementeira Cristã a registrar alguns dados da personalidade desse ilustre personagem da história da humanidade. Como dissemos, os referidos eventos têm a finalidade de assinalar a passagem de aniversário de nascimento do codificador do Espiritismo, Allan Kardec,
e tem o condão de exercitar as mentes e os corações no sentido de descortínio da realidade das leis universais, tendo em conta que a doutrina espírita é universalista, com proposta de abrangência de tudo quanto é natural e suas implicações no intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nascido a 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Aos 51 anos de idade, veio a revelar-se o missionário a quem caberia organizar, sistematizar ou codificar, isto é, dar forma ao código doutrinário espírita que a alta espiritualidade revelava aos homens já em condições morais e intelectuais capazes de entender os ensinamentos que Jesus lhes havia dado, por ocasião de sua passagem entre eles, bem como entender o que de novo era revelado quanto à realidade das leis de Deus. Foi nessa etapa de sua vida de filósofo, pedagogo, cientista, homem de lógica e de razão, que ele viria a dar à publicidade o primeiro livro doutrinário espírita, segundo as revelações da espiritualidade superior. Foi quando passou a assinar Allan Kardec, em razão do pedido que lhe veio a ser feito por um espírito amigo, justamente para dar à publicação as obras básicas do Espiritismo, bem assim todas as obras que lhe viessem a ser consectárias, e da lavra do grande missionário, esclarecendo-lhe que aquele foi o nome que ele, o codificador, havia tido quando de sua encarnação anterior, entre os druidas na Gália Antiga. Allan Kardec deixou para a humanidade uma obra de mestre, fazendo os seus discípulos todos os homens de boa vontade, de forma imediata, e a toda a humanidade em tempo que a paciência das leis sublimes sabem esperar, proporcionando a oportunidade de que todos se reconciliem com o Evangelho de Jesus, cujos ensinamentos havia mais de 18 séculos antes, o mestre maior se esforçara para transmitir a todos os seus irmãos da terra. Reconhecia-se, todavia, que a humanidade demandaria aquele tempo milenar, até que o Espírito Consolador que Jesus havia prometido viesse, quando os homens tivessem condições morais e intelectuais para bem compreender os ensinamentos que já haviam recebido e receber novas revelações. Interrompemos o tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Ana Lívia, Fabrício Cantoni e Alberto Centurião, nas vozes de Ana Lívia e Fabrício Cantoni, Antes de Criar. Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o Verbo amar. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição do amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o Verbo
contigo amar. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição do amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Provado está que Deus amou. Antes de criar, aprenda a lição do amor. O biógrafo Dr. Silvino Canuto Abreu, sobre Allan Kardec, escreveu: de cultura acima do normal nos homens ilustres de sua idade e do seu tempo, impôs-se ao respeito de todos desde moço. Temperamento infenso à fantasia, sem instinto poético nem romanesco, todo inclinado ao método, à ordem e à disciplina mental, praticava na palavra escrita ou falada a precisão, a nitidez, a simplicidade dentro de um vernáculo perfeito, escoimado de redundância. Semblante severo quando estudava ou magnetizava, era cheio de vivacidade amena e sedutora quando ensinava ou palestrava. Filho de católicos, Allan Kardec preferiu situar-se na posição de livre pensador e homem de análise. Compungia-lhe a rigidez do dogma que o afastava das concepções religiosas. O excessivo simbolismo das teologias e ortodoxias religiosas tornava-o incompatível com os princípios da fé cega. Situado nessa posição, em face de uma vida intelectual absorvente, foi o homem de ponderação, de caráter ilibado e de saber profundo, despertado para o exame das manifestações dos espíritos. A esse tempo, o mundo estava voltado em sua curiosidade para os inúmeros fatos psíquicos que por toda parte se registrava e que pouco depois culminaram no advento da altamente consoladora doutrina que recebeu o nome de Espiritismo, tendo como seu codificador, isto é, o seu organizador, sistematizador, Allan Kardec, que se imortalizou como fiel representante da espiritualidade elevada perante a humanidade encarnada, o missionário da terceira revelação. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, a quem prestamos singela homenagem, nasceu numa época de grandes agitações políticas, perturbações sociais e religiosas. Tal era a situação que vigia na Europa do seu tempo de criança. Como muitos países europeus vizinhos e outras partes do mundo, a França vivia o efeito da ação ambiciosa de alguns mandatários poderosos numa situação ditatorial que provinha da Revolução Francesa, que vigiu de 1789 a 1799. E que provocou enorme perturbação na vida do povo francês, quando o general Napoleão Bonaparte se apoderou à força do governo. Foi exatamente 2 meses depois do nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que mais tarde viria a chamar-se Allan Kardec, que Bonaparte se fez imperador, num abuso do prestígio que lhe conferia a revolução que comandara. O povo francês ficou submisso. A fé ficou abalada.
Até os ministros religiosos que deveriam alimentar a fé do povo não só deixaram de ministrar os ensinos do Evangelho, como também não o seguiam, e se mancomunaram com os chefes do poder, agravando ainda mais a falta de escrúpulo e de respeito ao sentido humano do relacionamento entre poder e povo. Isto provocou até nos sábios a descrença, a dúvida quanto à realidade espiritual e até quanto à existência de Deus. Os generais de Napoleão levavam a dor, a viuvez e a orfandade para toda parte. Diz-nos o autor Clóvis Tavares, no livro A Vida de Allan Kardec para a Infância, que até os filósofos e escritores passaram a negar a existência de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. Dominavam o materialismo e o ateísmo. Mas conforme registra o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, chegava o tempo de se dar cumprimento à divina promessa que Jesus nos fizera, na última ceia, de que o Pai nos mandaria em seu nome o Espírito Consolador, revivecendo os seus ensinos, que os homens esqueceriam e nos ensinando muito mais, pois então a humanidade estaria preparada para entender o que antes houvera sido dito, na maior parte em parábolas. O espírito Humberto de Campos, na sua mensagem O Grande Missionário, psicografia do nosso sempre lembrado Francisco Cândido Xavier, lembra que se João Batista foi o precursor de Jesus, Allan Kardec foi o precursor do Consolador prometido. Foi nesse clima de insegurança no seio da massa que nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Seu pai, Jean-Baptiste Antoine Rivaio, provinha de ascendentes intelectuais e voltados para atividades jurídicas, muito respeitado por suas qualidades morais. Desempenhava com proficiência e equilíbrio o cargo de juiz do Tribunal de Lyon. Muito cedo, Hippolyte revelou prodigiosa inteligência. Não tinha pendores para atividades jurídicas, nem tampouco para as lutas nos tribunais, que na maior parte das vezes visavam a interesses materiais para os quais ele não se achava vocacionado. Sua inclinação era mesmo para as altas indagações que buscavam o porquê das coisas, das maravilhas das obras de Deus. Saber sobre a origem dos seres era uma das suas preocupações. Rivaio era filho único e desde criança era bondoso, sincero, nas palavras e nos atos, justo e digno, afetuoso para com seus pais e para com todas as pessoas, porém disposto e firme no trato das suas atividades, às quais se entregava com extrema dedicação. Lyon era uma cidade situada na colina de Fourvière, onde havia uma basílica dedicada à mãe de Jesus, e o menino Hippolyte ali costumava orar, na condição de descendente de tradicional família católica, religião em que era educado. Gostava de meditar às margens dos rios Ródano e Sona, não confundir com Sena, que banhavam sua cidade. Filosofava quanto ao comportamento de um e de outro desses rios. O Ródano impetuoso, heróico, como cantado nos versos de Virgílio, o famoso poeta romano. O Sona, calmo, sereno e tranquilo. O primeiro, coincidência ou não, nascia na Suíça, onde logo mais Rivaio viria a ligar-se cultural e afetivamente com a escola de João Henrique Pestalozzi, seu mestre e orientador. Começou seus estudos na cidade natal, Lyon, sob rigorosa orientação não só do desenvolvimento das matérias curriculares, como nos princípios de honradez e retidão moral, numa decisiva influência do exemplo
que lhe transmitiram os seus pais, que eram bondosos e compreensivos. Naquele clima em que imperavam a descrença e a insegurança, numa composição todavia engendrada pelas decisões do alto, Jean-Baptiste decide enviar seu filho Hippolyte Léon a estudar em Yverdon, importante cidade suíça, sob os cuidados e corretíssima orientação instrucional e educacional do já mundialmente famoso educador, o pedagogo João Henrique Pestalozzi, no seu próprio Instituto de Educação, que estampava orgulhosamente o seu nome. Essa escola, é fato significativo, funciona num castelo que pertencera ao Duque de Zwieringen, que o vendera ao governo municipal de Yverdon, em condições especiais, sob o compromisso de que ali fosse ministrado ensino ao qual tivesse acesso ricos e pobres. A escola foi fundada no ano de 1805, portanto, apenas 9 anos antes, mas o professor João Henrique Pestalozzi já gozava de respeitosa consideração em toda a Suíça e seu nome se tornara conhecido e respeitado como professor, pedagogo em outras escolas suíças, onde cristalizara o seu método de ensino que visava, antes de tudo, a valorização do indivíduo como ser em evolução. Alunos de todo o mundo buscavam ali o saber e o aperfeiçoamento como indivíduo. Aurindo dessa figura exponencial de grandeza de coração e inteligência atilada, consagradas tanto à influência rica como à infância pobre e desamparada. Hippolyte estudou com João Henrique Pestalozzi por 8 anos. 2 anos depois de sua matrícula na famosa escola, Rivaio se tornou professor de seus colegas. Além das disciplinas do currículo, fez o curso normal, estudou teologia, filosofia e diversas línguas. Ainda em Yverdon, interessou-se pelo estudo do magnetismo. Era ele que dirigia o instituto na ausência do titular Pestalozzi, quando este viajava. Ainda não sabia da sua futura missão. Por sua vez, João Henrique Pestalozzi é por muitos biógrafos e historiadores considerado o educador da humanidade, o precursor da chamada escola ativa, a escola e escola profissional. Não se fala da formação de Hippolyte Rivaio para a grande missão que viria a cumprir, sem considerar que os propósitos das esferas superiores da espiritualidade enredara também, naquele contexto missionário, a figura do educador e sábio João Henrique Pestalozzi. Já era a preparação para sua grande missão no futuro. Rivaio volta à França, professor, bacharel em ciências e letras. Começou a escrever. Sua primeira obra, Aritmética do Primeiro Grau. Logo, foi a seguida de outra, chamada Curso Teórico e Prático de Aritmética, em 2 volumes e segundo o método de ensino Pestalozzi. Nos anos seguintes, publica outra obra, Escola de Primeiro Grau, e fundou um colégio nos moldes dos de Yverdon, o qual denominou Instituto Educacional Técnico, dele sendo sócio seu tio, um irmão de sua mãe, que detinha o capital. Continuava a escrever. Suas obras têm grande aceitação em toda a França. Tratavam de matemática, química, filosofia, melhor dizendo, fisiologia, física e astronomia. A Universidade da França adota suas obras, o que demonstrou o reconhecimento oficial do seu grande valor. Falava fluentemente, além do francês, o inglês, o alemão, holandês, italiano, espanhol, e conhecia o latim, o grego, o gaulês. Aos 27 anos, publicou a Gramática Francesa Clássica e apresentou um importante trabalho denominado Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Para a Academia Real de Arras, a qual tratava da reforma dos estudos clássicos,
tese que ganhou o primeiro prêmio, a Medalha de Ouro. Traduziu para o alemão várias obras de educação moral, principalmente de Fénelon, que era um sacerdote francês, espírito elevado, como a chamada Telêmaco. Casou-se em 6 de fevereiro de 1832 com a professora Amélie Gabrielle Boudet, culta, dotada de muitas virtudes, a quem chamava carinhosamente Gabi. Era poeta e pintora. Foi membro e sócio de muitas importantes sociedades culturais de Paris, como a Sociedade de Estudos Gramaticais de Paris, Instituto Histórico da França e outras. Rivaio teve que fechar o seu colégio em 1835, porque seu sócio e tio viciado em jogo acabou por perder os recursos que tinha, comprometendo, assim, a estrutura financeira da escola. Na venda do patrimônio, Rivaio obteve algum dinheiro que depositou nas mãos de um conhecido comerciante que logo depois faliu. Esses 2 grandes prejuízos não o abateram. Apoiado na dedicação de Gabi, aplicaram ambos a famosa divisa de Rousseau, que fora gravada na mente de Hippolyte pelo seu mestre Pestalozzi: trabalho, solidariedade, tolerância e mais uma inabalável fé em Deus. Para sustento da casa, passou a desempenhar a função de contador de 3 estabelecimentos comerciais durante o dia, enquanto à noite continuava escrevendo obras didáticas e pedagógicas, traduzindo livros ingleses e alemães para editores franceses e dando aulas particulares. Lecionou diversas disciplinas no chamado Liceu Polimático, de que tinha sido diretor. Sensível à necessidade de ensino à juventude pobre, a acolhia em sua própria casa para ensinar-lhe gratuitamente química, física, astronomia e anatomia comparada, o que fez durante 5 anos até 1840. Era um exemplo de dedicação ao bem, uma vida dedicada à humanidade. Os fenômenos espíritas se repetiam em toda parte, ainda não entendidos e compreendidos. Os povos antigos chamavam os espíritos de deuses, gênios ou anjos. Assim, os egípcios, hindus, persas, fenícios, gregos, romanos, que tinham relação com o plano espiritual, com os espíritos iluminados ou com espíritos inferiores ou até trevosos. Dirigentes religiosos criaram dogmas a partir dessas manifestações, mas não convenciam as indagações e, muitas vezes, acabaram por criar no espírito das pessoas a descrença na realidade espiritual, induzindo-as ao materialismo. Chegado o século XIX, as luzes se acendem, no cumprimento das promessas de Jesus. Em Paris, já se realizavam sessões mediúnicas sérias, mas havia também experiências realizadas a título de divertimento. Aparecem as famosas mesas girantes. O magnetista Dr. Fortier, velho conhecido de Rivaio, em 1854 falou-lhe sobre tais mesas. Outro amigo seu e companheiro da juventude, chamado Carlotti, também lhe fala das mesas girantes. E mais amigos se entusiasmam e lhe falam também dos mesmos fenômenos das mesas que se moviam. O Sr. Partier, que já sabia tratar-se de manifestações físicas, convida Kardec a conhecê-las. Foi na casa da senhora Planémaison que o professor Rivaio assistiu pela primeira vez, em 1854, a diversos fenômenos mediúnicos. O sábio educador encarou a sério as manifestações a que assistia. E não como divertimento, como tantos o faziam. Ali, para ele, estava na verdade a manifestação de uma realidade natural, o mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Continuou a frequentar as reuniões na casa da senhora Planémaison, e é nesse lar amigo que vem a conhecer a família Baudin, que também realizava sessões mediúnicas em casa.
Então, foi na casa do Sr. Emílio Carlos Bodin que o professor Rivaio realizou os seus mais profundos estudos dos fatos espíritas, utilizando como excelentes médiuns duas filhas do casal anfitrião, Caroline e Julie Bodin, em sessões espíritas especiais. Começa a surgir a codificação do Espiritismo com o primeiro e fundamental livro da doutrina. Realizada essa façanha luminosa através da comunicação de espíritos superiores, instruindo e respondendo às perguntas de Hippolyte Rivaio, com 501 questões que, posteriormente, foram desdobradas, a outras foram acrescentadas, passando a contar com 1018 questões que forma o Livro dos Espíritos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Os ensinamentos dados pelos Espíritos, preparados para o cumprimento da divina promessa de Jesus, constituíam, na verdade, a terceira revelação. O farol a servir à humanidade na compreensão e no entendimento da realidade de um mundo que não vemos. Quem assinará o Livro dos Espíritos? Eis que Hippolyte Léon Denisard Rivaio é então informado por um espírito amigo que ele se chamava Allan Kardec numa vida anterior. Ao tempo de Júlio César, na Gália, que era o antigo nome do território francês, Zéfiro, era o nome do espírito amigo informante, que completara dizendo que Allan Kardec fora um sacerdote druida, a quem servia como inferior hierárquico nas lides religiosas entre os gauleses. Zéfiro, que era então seu subordinado na hierarquia sacerdotal, esclareceu ao amigo Kardec da sua missão, que se iniciava e que ele ajudaria do mundo espiritual. Outros benfeitores espirituais também anunciam a Kardec a importância de sua missão e que também o ajudariam. Mas Kardec guarda segredo de tudo e põe-se a trabalhar incansavelmente e de forma ininterrupta. Outros médiuns muito colaboraram para a realização de O Livro dos Espíritos. Além de Caroline e Julia Bodin, participaram também a senhora Ruth Celina Jaffer, Aline Carlotti e outros. O Livro dos Espíritos vai se tornando conhecido. A escritora inglesa Anna Beckwell
adere ao espiritismo e o traduz para sua língua. Maurice Lachatre, como que exilado na Espanha, em Barcelona, receberia cerca de 300 livros encomendados a Kardec, mas foram queimados no chamado Auto de Fé de Barcelona em 9 de outubro de 1861. Muitos outros intelectuais que conheciam Kardec e, como homem de lógica e rigor científico, filósofo e pedagogo respeitado, leram a sua obra, repercutindo com apressadas e positivas manifestações. Camille Flammarion, astrônomo famoso, o escritor e poeta Victor Hugo, Balzac, Théophile Gautier e tantos outros. O próprio imperador Bonaparte III, sobrinho de Napoleão, solicitou a presença de Kardec no Palácio de Tuileries e com ele teve conversas sobre a doutrina que florescia. Os mensageiros do alto encorajam Kardec a continuar o trabalho através da jovem médium Hermance Dufault. Começa Allan Kardec em 1º de janeiro de 1858 a publicar a Revista Espírita, que dirigiu até sua desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869. Eis o Pentateuco Kardeciano, ou Pentateuco Espírita. São os 5 livros codificadores da doutrina espírita que têm como base o Livro dos Espíritos, ou os chamados Obras Básicas. Então, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865. A Gênese, ou os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. Humberto de Campos, Espírito em Crônicas de Além-Túmulo, psicografa por Francisco Xavier e registra ao escrever. A obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo no amor de Jesus Cristo. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta em nossa dimensão. São notas, informações, campanhas de instituições espíritas que promovem eventos culturais ou de arrecadação de recursos para a manutenção de suas atividades assistencial. Este espaço pode igualmente ser utilizado por entidades não espíritas, desde que igualmente dedicadas a atividades assistenciais e que pautem seu trabalho exclusivamente nos princípios do Evangelho de Jesus. Franca vive, nesse momento, o 41º mês de Kardec e a 27ª Feira do Livro Espírita. Ambos tiveram início no começo do mês e visam assinalar o transcurso de aniversário do nascimento de Kardec, o codificador do Espiritismo, comemorando também desta feita o sesquicentenário do livro O Céu e o Inferno, de autoria do homenageado. Vários eventos culturais doutrinários já se realizaram e, na sequência, tivemos ontem no Centro Espírita José Marques Garcia, no Complexo Hospital Allan Kardec, o Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, a cargo de quem tivemos a tarde seminário, Céu e Inferno, o Estado de Consciência, e à noite o mesmo Dr. Eliseu Florentino proferiu palestra sobre o tema Frases do Espiritismo. E a semana, o mês de Kardec, continua com muito brilhantismo. Hoje, no Centro de Estudos Agenor Santiago, Rua José Marques Garcia 375, Cidade Nova, às 19 horas,
teremos palestra sobre o tema Os Desafios do Espírito, que será proferida por nada menos do que a nossa co-apresentadora, que aqui está ao nosso lado, Nara Carlone. Sábado que vem, dia 24, Emanuel Cristiano de Campinas estará conosco, quando ministrará seminário às 14 horas sobre o tema Aconteceu na Casa Espírita. E à noite, no mesmo dia, proferirá a palestra com um tema livre, mas ambos os eventos serão no Grupo Espírita Luz e Amor, Rua Álvaro Abranches, 965, no bairro Cidade Nova. No dia 25, domingo próximo, teremos Mário Arias Martinez de Franca como tema Resignação e Ação, orientação de Cafarnaum no Centro Espírita Esperança e Fé, mais conhecido como A Nova Era, na Rua Campos Sales, 1993, Centro. E finalmente, no dia 31, às 14 horas, Cosme Massi também estará conosco para brindar-nos com seminários, às 14 horas, sobre o tema A Grandiosidade da Obra de Allan Kardec. E à noite, às 20 horas, com palestra sobre o tema Jesus na Visão Espírita. Agora vamos falar da 27ª Feira do Livro Espírita de Franca. O evento de massificação no que respeita à divulgação doutrinária espírita acontece na própria livraria do Idefran, na Rua Major Claudiano 2185, Centro, e oferece descontos especiais. Trata-se de evento que há 27 anos vem dentro das atividades normais do Idefran, que visam a popularização do livro espírita, fazendo de maneira mais interessante ainda, porque operando valores bem abaixo do que são cobrados na comercialização normal, o Idefran também entende que a melhor maneira de homenagear Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, é divulgando a sua obra. Outro acontecimento que também nos pede atenção, uma atenção especial, é o 4º Grande Bazar em prol da manutenção das atividades do Hospital Allan Kardec, que acontecerá no próximo dia 24, das 9 às 16 horas. O Hospital Allan Kardec é de interesse de todos, daí o empenho em que tudo o que for feito no sentido de sua manutenção deve merecer a nossa melhor atenção. No evento, que será no próximo dia 24, pessoal, sábado que vem, poderemos adquirir a preço de bazar peças de enxoval, mesa, banho, ponto cruz, crochê, artesanato em geral, pinturas, quitutes e artigos de Natal. Vamos ajudar o Hospital Allan Kardec. Que todos mantenhamos também em destaque nas nossas agendas o 7º Bazar de Natal, que acode à manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador, de patrocínio paulista. Antecipamos a impressão que se pode ter dos produtos que já estão prontos, graças à operosa equipe que se dedica à produção de artigos de Natal, de cama, mesa, banho, enfeites, decoração. O 7º Bazar de Natal será nas dependências do Idefran e só acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro. A Uzi Franca, pelos seus diretores, pede-nos divulgar que a sua reunião mensal de outubro deixa de ser realizada no último domingo do mês, para vir a ser realizada em 8 de novembro, no local e hora habituais. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, pelo seu coordenador Francisco Bárbara, convida os interessados no estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, informando que há projeções de slides cujas imagens foram adquiridas juntamente com as obras do Projeto Imagem do confrade Américo Sucena. As reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre no segundo sábado, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras 171, Jardim Primavera. Ouvintes, é com muita alegria que informamos que o nosso sempre presente Divaldo Pereira Franco cumprirá ciclo de palestras no próximo mês de novembro, começando por São José dos Campos, onde estará no dia 16. No dia 17, estará em São José do Rio Preto, dia 18 em Catanduva, dia 19 Descalvado, dia 20 em Ribeirão Preto, aqui pertinho,
dia 21 em Jundiaí e finalmente no dia 22 em Araras. A coordenação geral é do confrade Miguel Sardano, que podemos acessar sardano@terra.com.br. E a nossa confreira Sônia Munhoz, do Centro Espírita Dona Nina, nos pede para divulgar que no próximo dia 31, sábado, haverá o grande bazar em benefício do berçário da instituição Dona Nina. O bazar de artesanato, sempre organizado pela Rosinha Ailon e seu esposo Leonel, acontecerá na antiga Lazep, Rua Comandante Salgado, no centro de Franca. Compareçam, dia 31, bazar do centro da Tia Nina. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem do espírito do jovem Jair Presente. Foi a sua primeira comunicação após sua passagem para o plano espiritual. Porque ele teve oportunidades posteriores bem aproveitadas em assuntos elevados junto aos seus queridos. Mas é nesta primeira mensagem que ele pede especialmente aos seus pais que busquem o entendimento da justiça maior, porque é nela que nos fazemos confortados ante os embates graves da vida e ajustados no sentido da felicidade. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma, coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Auxiliem-me. É tudo por agora o que lhes posso dizer. Tenho a mente nublada. Consigo entender muito pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Que há, meu Deus? Não pensem que desapareci para sempre. Estarei, porém, com vocês na condição em que estiverem comigo. Fortes me fortalecerão, desanimados me farão esmorecer. É muita coisa para observar, entretanto não posso ainda. Creio apenas que perder o corpo mais pesado não é desvencilhar-se do peso de nossas emoções e pensamentos, quando nossos pensamentos e emoções jazem nas sombras da angústia. E eu encontrei muito amparo, mas a não ser o meu avô Baço, a quem me ligo pelo coração, não tenho ainda memória para funcionar aqui. Minha faculdade de lembrar está com vocês, assim à maneira de um balão escravizado. Ajudem-me. Preciso ver e ouvir aqui para retomar-me como sou. As vozes de casa chegam ao meu coração e, como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto, guardando-me as lembranças como se devesse chegar a qualquer instante. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas. Agradeço o carinho em suas preces. Mas venho pedir-lhes para viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Esqueçam o que sucedeu. Ninguém me prejudicou, ninguém teve culpa. Mal sabia eu que um passeio domingueiro era o fim da existência física. O coração parou ao modo de um motor
de que não se descobre imediatamente o defeito. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamavam, quando me abraçavam, massageavam-me e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois foi o sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. Sueli, acalme-se e auxilie os pais queridos. Nada de lamentações e reclamações. Deixei o corpo num domingo, sem extravagâncias quaisquer. Há quem pense em drogas quando se deixa a vida física, assim qual me sucedeu. Mas não havia drogas, nem abuso de véspera. Estávamos sóbrios e brincávamos à maneira de pássaros descuidados. Em qualquer lugar que me achasse, a queda de forças seria a mesma. Estou saudoso de tudo, dos familiares queridos, dos companheiros, dos estudos e das aulas. Entretanto, espero sarar e refazer-me. Para isso, você, meu querido pai, e você, querida mãezinha, são as alavancas de que preciso para me levantar. Aqui comigo estão meu avô Baço e um coração de benfeitora a quem chamo irmã Elvira. Estou bem, mas é preciso melhorar. Encaremos a vida como deve ser a vida perante Deus e esperemos o futuro melhor. Creiam que estou fazendo muita força para não acovardar-me. Não posso aumentar-lhes o sofrimento. Agora é o momento de pensarmos na fé viva que nos ergue o pensamento para a vida maior. Abençoe-me e ajudem-me. Lembre-me estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Por hoje, nada mais consigo escrever. A garganta, como se eu fosse falar, está constrangida e as lágrimas estão contidas a ponto de rebentar. Quero confiar em Deus e em vocês, e por isso termino. Com um grande abraço, deixando aqui a vocês aquele beijo de todos os dias, rogando a Deus para que nos fortaleça e nos abençoe. Jair presente. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem do espírito do jovem Jair presente. Foi a sua primeira comunicação. Pedimos desculpas. Vamos para a outra sessão. CHB Sistemas. Esta empresa atende os setores calçadista e agronegócio. Dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. O endereço, Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Telefone área 16 37 13 0200. Ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas. Ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a sua própria biblioteca. E um clube do livro espírita é a maneira de nos elevarmos, corrigindo-nos conceitos, agregando princípios, segundo a doutrina espírita, que consola porque esclarece, revivecendo os ensinamentos de Jesus. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, é o único que distribui 4 opções mensais
entre romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantil, etc. As obras distribuídas são prévia e rigorosamente analisadas. Você pode retirar um livro obrigatório a cada mês ou as 4 opções mensais. Ou, se preferir, recebê-los no endereço que indicar. Ligue área 16 3721 8282 ou passe um e-mail idefran@idefran.com.br e saiba como receber. Para mais informações, acesse o site www.idefran.com.br. Agora você terá pergunta e resposta. Vamos ouvir hoje a resposta preparada pela equipe do Idefran em atendimento à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Janaína Pascoal, do Jardim Consolação. Nestes termos: o poder da fé basta para a solução de nossos problemas de ordem física e espiritual? E como adquiri-la? Vamos saber isso agora, minha cara, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Nada obstante, por si só, a fé é insuficiente para a solução de nossos problemas de qualquer ordem. Até porque a grande maioria das pessoas detém provisoriamente apenas aquilo que chamamos de fé cega, pois o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma se edifique em si mesma. Para ser verdadeira, em meu entendimento, a fé deve ser realizada com obras, como resultado da crença que se tem. É o que nos recomenda Tiago em sua epístola, quando diz: a fé sem obras é morta. De nada valerá uma fé inoperante. Por isso, na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma: agora restam estas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade, que nada mais é do que o amor em ação. Não podendo ser prescrita por ninguém em nosso favor, em razão de se tratar de construção interior, resta-nos, para possuí-la, o caminho da leitura e do estudo, frequência operosa à religião que mais falar ao nosso coração, além da prática diária de boas ações. Muita paz para todos os ouvintes. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721 8282. Você pode também utilizar e-mail idefran@idefran.com.br. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência.
Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.